A gente pode ir direto e eu corto, ou a gente pode ir parando e refazendo. Faz. Vamos direto, né? Então, Vamos lá, passar as honras da casa. olá, terráqueos! Eu sou social mística e... Não. Olá, terráqueos! Eu sou a Danina Schiff e esse é o canal Social Mística. Hoje não estamos sozinhos, estamos com Tunai, jornalista e analista político. Analista política é bondade sua, mas eu espero que a gente consiga fazer esse bate-papo aqui sobre política com os toques. Aliás, sobre astrologia com os toques políticos, né? Com as nuances políticas. Ou ele vai abordar os temas da política mundial e eu vou fazer o contraponto da astrologia, explicando qual é a correlação dos acontecimentos com os movimentos planetários. Vamos lá. Vamos, comecemos então, né? Vamos falar primeiro de qual treta? Bom, treta teve muito essa semana, né? A gente teve aí na Europa, tivemos nas últimas semanas, na verdade, né? Um processo que veio desenrolar agora no último domingo, que foi a derrota da centro-direita, né? Da corrente representada pelo atual presidente Macron da França, que foi derrotada pela esquerda e também, eu ouso dizer, pela ultradireita, né? Da Marine Le Pen. E então, assim, foi um processo difícil, árduo, que agora está obrigando e vai obrigar as próximas semanas também a fazer o governo vai ter que dar vários braços, né, para poder compor esse governo com a esquerda. A aliança do Macron, mas por que que eu estou dizendo que o Macron perdeu, né? Porque é, a aliança dele eu vejo como a grande derrotada dessa história, né? Porque a ultradireita não avançou como se esperava, Sim, desculpa. a ultradireita não avançou como se esperava, mas avançou bastante. E quem vai perder Capitânia. vários anéis dos dedos, né, agora é a centro-direita. É o mesmo processo também que passou recentemente o Reino Unido, né? Que foi também o Partido Trabalhista voltou com uma margem assim super favorável, né? Mas numa situação muito diferente da última vez que os trabalhadores governaram há 14 anos. Na realidade completamente diferente agora, o Reino Unido fora da União Europeia, né? Então vai ser também um grande desafio. É um grande desafio para a esquerda na França, e é um grande desafio também para os trabalhistas no Reino Unido, né? Então, assim, eu acho que foi o principal treta que teve ultimamente, né? Nós tivemos sempre tretas novas, né, da Ucrânia com a Rússia, como agora a prisão da viúva do Navalny, né, da Yulia Sim. Navalnaya. Outra treta também que nós tivemos, que também vai se desenrolar nas próximas semanas, né, que é a treta nos Estados Unidos. Então, treta é Treta é o que não falta. treta é o que não falta, mas aí eu queria que você trouxesse por que foi que a gente teve essa conjunção de fatores aí, o que é que explica nos astros nessa conjunção de coisas, reveses para Reveses, boa. para a direita extrema nas últimas semanas. Reveses é assunto de Urano. Urano está no signo de Touro, ele já está há um tempo. Só que desde 42 ele não atravessa os graus que ele vai atravessar agora no signo de Touro. Então tente, né, se lembrar o que estava acontecendo em 42. E Urano, ele tem um simbolinho que são, parece duas anteninhas, né? E 42, só para lembrar, né, foi um dos anos decisivos do avanço da Alemanha na Segunda Guerra, né? Talvez tenha sido o ápice, tenha sido 42, né? isso, foi quando a coisa estava mais acirrada. Então, Urano, ele tem essas anteninhas e alguns desenhos de Urano é uma cabeça olhando para trás e uma olhando para frente. Então, ele sabe o que aconteceu antes e ele está olhando para frente. É, eu não sou uma pessoa positividade tóxica, todavia, Urano e esse grau que ele vai atravessar, Urano é intempestivo, é imprevisível e ele é de mudanças abruptas. Ele rege também essa coisa das comunicações, da internet, satélites. E, ao meu ver,
e pelo estudo astrológico, que são mais de 6 mil anos, né, de acontecimentos e movimentos catalogados. O que acontece? O que aconteceu antes, em 42, nesse grau, ele não vai se repetir. E como a gente funciona numa espiral, né, não é um círculo, né, certinho, a gente vai em progressão. Os astros, eles não determinam, eles predispõem. Então, assim, estava todo mundo esperando já o fim, né? Que é o que a gente estava conversando hoje, meio num desejo, né? De que se comece de uma vez uma terceira guerra, uma coisa assim, que o nazismo volte de uma vez. Eu vejo como uma grande possibilidade da gente enfrentar esse movimento, né? Das direitas, dessa internacional fascista, porque é uma chance da gente destruí-los de uma vez por todas, porque não houve uma desnazificação, né? Eles sempre estiveram aí, eles foram perdendo a vergonha. Junto a isso, a gente tem Urano em aquário, Plutão em aquário. Plutão, ele é sincretizado no Hades, né? No submundo. Ele rege minérios, ele rege vulcões. E a gente vê tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas, ele rege as nossas sombras, né? Coisas que precisam vir à tona para quê? Para serem enfrentadas. E Plutão, ele traz o que? Uma regeneração. Como fogo, né? Como a gente pode pensar na lava, né? Ela também é construtora de algo novo. E ele estando em aquário, ele demorou 250 anos para retornar nesse grau zero de aquário. Agora ele está retrógrado, mas ele vai entrar definitivamente agora no fim do ano e vai ficar 20 anos. E o que acontece para a França? Teve a Revolução Francesa, na outra vez que Plutão visitou esse grau em aquário. E agora a gente está vendo que, enfim, eles estão perdendo as colônias, né? Remanescentes na África também tem essa ligação com o Perdendo todo minério. o poderio que teve, que continuou mantendo, né, em cima dos países que foram colônias francesas, né? Vários países da África que continuam sob influência francesa. Pagando um soldo. É, E a França sem as colônias não é nada. A França não é nada, vem vindo de crises, assim, né, dos agricultores, dos trabalhadores. É um país também. E a Lua, esse ano, ela vai estar desafiada. A Lua representa o povo na astrologia mundial. Então, a gente está vendo o povo na rua, é. né? Em vários lugares do mundo. O que me assusta um pouco também será que, por exemplo, essa política do bem-estar social que sempre o Brasil se espelhou, que a República Francesa adotou, os países nórdicos também, será que esse modelo, que era o que todos os países buscavam, né, de bem-estar social, não, quer dizer, não todos os países, né, excetuando os Estados Unidos que tem outra concepção, mas enfim, outros países do Buscavam Ocidente esse buscavam sistema, esse modelo, né, do esse bem-estar modelo. social. Será que esse modelo está se esgotando também? Eu acho que ele já se esgotou, porque ele só é possível por causa da colônia, né? E as colônias sempre foram exército industrial de reserva, né? Essa massa de desempregados, né? A gente pode usar o Brasil como exemplo, que é produtor de matéria-prima, que cada vez menos precisa de pessoas, né? Para transportar essa matéria-prima, porque o Brasil vai se reindustrializar, mas agora o nosso assunto é outro. O assunto é o E mundo é o mundial, mundo né? mundial. E esse sistema já acabou. E aí, com ele, junto vem o neoliberalismo, né? Que assim, e é uma galera que vem junto as religiões, né? Vem junto a política, o emprego, né? O empresariado, que aposta cada vez mais é um neo-escravismo, né? Só que para o mundo inteiro. E com essa superpopulação, e não quer dizer que com superpopulação tem escassez, é uma escassez programada, não é algo, não temos. Não, não queremos. E aquela coisa de vidas que podem ser descartadas, que é o que a gente vê por aí.
Essa questão do esgotamento do bem-estar social também me lembra dessa possibilidade de esgotamento desse modelo do bem-estar social. Me lembra uma outra coisa também, que o capitalismo, que a gente já teve essa conversa em outro momento, né? Ele existe antes dele ser chamado de capitalismo, né? E ele sempre se reinventou de todas as formas, né? O próprio, a transição do mercantilismo para o capitalismo é uma evolução do capitalismo, uma adaptação dele, né? Então, assim, eu não acredito que muita gente acha, assim, com uma militância de esquerda, eu não tenho essa ilusão, Essa de que ilusão, não, é nem o eu. colapso do capitalismo. Não acho que isso vai Ele vai acontecer. sempre se reinventar, né? O que tem que É, haver é, na real, o embate final da guerra de classes. Porque o capitalismo, ele vem para dar continuidade, né? As elites, aqui o Brasil é um excelente, eu acho que no mundo inteiro, no mundo mundial, é um exemplo onde a independência foi declarada por um príncipe regente, a república por um marechal, né? Getúlio Vargas, um ditador, criou o Ministério do Trabalho para poder estrangular as lutas e criar, né, a carteira de trabalho e tirar do povo essa possibilidade de defender o que quer e conquistar. E que aqui a gente chama na sociologia de revolução passiva à brasileira. Né? Então, e as elites criaram o Estado e aparelharam ele, né? A gente tem aí esse nepotismo político dentro do judiciário, dentro do legislativo, e isso no mundo todo, né? A gente vê que na Europa, por exemplo, não há mobilidade social. E mesmo o indiano, que era primeiro-ministro, ele era o nosso indiano, a nosso favor. é. Né? Assim como Obama. Obama era o nosso negro a O, nosso favor. o filho de imigrante com sucesso, né? Muito sucesso e que tem toda a ideologia, tem todo o conteúdo programático da direita contra imigrante, né? E aquela ideia de Estapafúrdia de Sim, mandar para Ruanda, deportar para isso. Ruanda, né? Que o Partido Trabalhista já se declarou terminantemente contra, né? Então era o imigrante de estimação, né? Por ser um bilionário. É um projeto mais bem É, finalizado da elite, né? Onde o oprimido é. quer ser o E opressor. que é o oposto do Bardalá, né? Que achou que chegaria lá, né? Que é filho de imigrante também, que tem até discussão sobre a origem dele, que ele não teve de fato uma educação de Formal. elite, mas ele também não era o pobretão, filho de pais pobres da Itália, É tipo o que vamos fazer com que se ele. vende, né? É. Não era nem tanta alma nem tanta terra, assim. E o que mais? É muita coisa acontecendo. E aí no dia 12, né, que a gente vai ter, entre o dia 12 e o dia 15, a gente vai ter esse movimento de Urano. Ele vai se. Marte já está junto com ele. Marte é o deus da guerra, rege todos os instrumentos, né, armas brancas. E ele é o do exército e ele também representa esse masculino, né, o Yang, que é aquela. É, é o fogo em forma de fagulha, né, aquele do início. E Urano vai também se encontrar com uma estrela maligna que chama Algol. E essa estrela, ela fica na ponta da constelação de El Perseu. O Perseu foi o que decapitou a Medusa, então ele fica bem na ponta, né? A história da Medusa é uma história mal contada, porque Atena puniu a Medusa, né? Mandando para a ilha e dando esse castigo a ela, onde ela, qualquer pessoa que olhasse para ela, era transformado em pedra. Só que ela estava sendo atacada pelo Poseidon. Só que Atena não poderia punir o Poseidon, um deus desse tão poderoso, né, dos mares. Então puniu a Medusa. Então, os direitos das mulheres têm sido sistematicamente, né, correlacionando com essa questão da Medusa, em risco, né? Em qualquer situação, os direitos estão sempre servindo de barganha.
E assim, é um movimento que a gente vê também, a questão de como esse crescimento da extrema-direita eh, tenta capturar as mulheres para esse. Claro que existe um grande número de mulheres que são cooptadas por essas acontecências da extrema-direita, né? Mas como é que isso vai, esse crescimento, como é que vai englobar essa questão das mulheres, né? Que a gente sabe que são, o que é que eles de fato pensam, né? Então também acho que é uma coisa que se deve observar aí, desdobramentos de como essas discussões acerca dos direitos da mulher se dão, porque a gente viu todo esse absurdo que ocorreu aqui no Brasil recentemente, né, de aborto e tal, questões reprodutivas, como é que isso vai continuar reverberando nesses outros países onde houve crescimento da extrema-direita, né? Nos Estados Unidos, a grande possibilidade do Trump não ganhar é justamente por causa da questão do aborto, né? Que é uma questão que já tinha sido resolvida, né? Claro, em âmbito federal e dos estados, né? Que também Uhum. tem suas próprias leis, mas havia a Suprema Corte sempre salvaguardava esse direito. Então, isso é uma grande perda para o Trump. E Porque ele mesmo, pessoalmente, contra. ele não é contra, por ele continuaria sendo liberado como sempre foi. Só que o Partido Republicano ele foi completamente capturado pela extrema-direita, né? Então ele tem que acenar para esses radicais do partido sempre, ainda que ele, como o grande marqueteiro que ele é, né, não concorde, veja prejuízo com aquilo, mas ele tem sempre que fazer acenos para essa galera louca que se É, apoderou do Partido Republicano, né? O Partido Republicano pode-se dizer que em todos os estados ele foi capturado pela extrema-direita, né? Não é mais um partido de pessoas republicanas. republicanas. Né? Assim como no mundo todo, esse jogo acabou que destruiu a direita. A extrema-direita tomou conta. A direita é utilizada pela extrema-direita quando precisa mostrar que sabe comer com talheres e é só. A direita hoje não tem nenhum referencial teórico ou de grande liderança política que tenha ainda permanecido, né? A direita hoje é caco em qualquer lugar do Não mundo. existe mais. É um Do fantochinho. Ocidente, a direita hoje tá operando para a extrema-direita, né? Não se vê é refém, pelo menos, da É, extrema-direita. é. E uma coisa sobre os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está tendo o seu retorno de Plutão e a tendência é essa guerra civil interna, né? Um país onde o povo está armado, então não há muito que se possa fazer lá dentro. E, e a América tende a ter esses problemas. A América do Norte precisa cair para que o mundo inteiro possa viver de uma outra, sob uma nova ordem, né? Não vamos ficar sem senhores por um bom tempo ainda. Só que a gente está nesse momento de mudanças muito radicais, né, no mundo mundial, nas nossas vidas, né? Se a gente olhar para o lado, as coisas estão todas em movimento, em movimentos rápidos e profundos e constantes. E a América do Norte, todas as previsões contam que o Trump não vai ganhar, que o Biden vai ganhar dele, anyway. A gente sabe que o Deep State é quem comanda. O Trump, como eu falei no outro vídeo, eu acho que é um dos únicos presidentes que não foi militar. Então, a vocação americana é o militarismo e é a guerra, né? Eles vivem disso, de fazer isso. Tem a propaganda de Hollywood que é toda voltada para isso, e eles, onde tem um probleminha, eles vão lá se meter, Uhum. que é o trabalho deles. Eles não usam os próprios minérios, né? Nem a própria reserva de petróleo, eles usam dos outros para guardar o seu para si. E as guerras são todas, né? Por minério. E a gente
pode ver Plutão aí em tudo isso. E a gente tem um capitalismo fóssil que já poderia muito bem ter sido superado, mas não há um desejo, a América não segue nenhum protocolo, né, de... O Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, por exemplo. Então, e eles não têm nenhum, nenhum desejo, né, de fazer parte dessa coisa ambiental, eles são totalmente contra, e aí não vamos nem entrar em terraplanismo, porque eu acho desnecessário. Dani, uma dúvida de leigo. Você falou duas coisas deixa eu ver se eu me lembro, né? De trânsitos Uhum. que ocorreram há muito tempo, um de 42, outro de 250 anos atrás, Isso que é o de que Plutão. estão coincidindo agora, né? E Tem acontecido assim, também não sou um especialista no assunto, né? estou aqui Claro, parado, né? e você é a minha tira dúvida desse assunto. Mas parece que tem acontecido com frequência, né? Assim, um trânsito lunar há muito tempo que não ocorria e que está ocorrendo agora, né? Sim, porque a gente está fechando os ciclos planetários, eles são muito longos. Então a gente pode pensar, por exemplo, a gente está fechando um ciclo de encontros de Saturno. Eu vou falar um pouco de astrologuês, mas vou explicar o que que significa, só para quem gosta de saber, entender de quem que eu estou falando. Saturno e Júpiter, eles são os contadores do tempo, são os cronocradores. Eles mudaram os seus encontros em 2020, em dezembro, de planetas só do elemento Terra. E eles mudaram para o elemento ar. Foi a gente, na sequência, começou a pandemia, né? Começou a pandemia com todos os planetas lentos se encontrando em Capricórnio, em março, quando foi decretada a pandemia. E aí, em dezembro, Saturno e Júpiter se encontraram em Aquário. E ali começou um novo encontro deles, que aí, imaginem a mandala, né, que é redonda. Então, eles se encontraram em Aquário. Aí, o Saturno vai um pouco mais rápido. Aí vem o Júpiter. E aí, eles vão fazer o quê? Eles fazem uma outra conversa, desculpa, assim, uma quadratura, né, que é um ângulo reto. Aí eles andam mais um pouco, eles fazem uma oposição, um fica aqui, o outro fica aqui. Até que depois eles se encontrem novamente, eles vão ficar 20 anos fazendo isso, nesses signos. E o ciclo total, porque aí ele muda para outro signo de ar, né? Aí fica mais 20 anos, aí mais 20 anos. Então, esses ciclos grandiosos, eles trazem essa preocupação climática, doenças respiratórias, né? Os elementos, eles têm a ver com isso. E se a gente pensar, foi bem no momento onde a gente passou do mercantilismo para o capitalismo, né? E a gente, nesse meio tempo, mudou para o capitalismo financeiro. E esses movimentos, também a gente está fechando um outro movimento de 600 anos. E a gente pode olhar no cotidiano, por exemplo, a questão da escravidão, que hoje a gente identifica em tudo que está ao nosso redor o racismo, né? E você vê quanto tempo precisou para chegar nesse lugar, né? Foram 300 anos de escravidão, mais 100 anos aqui no Brasil que foi declarada, né, a abolição. E você vê assim, são contagens de tempo muito grandes, então as contagens da astrologia, elas compreendem esses momentos enormes. Expliquei? Entendi, entendi. Então, realmente a gente está numa época de. Mudanças muito significativas, mudanças de elementos. Por isso que tem ocorrido essas coincidências E transformações muito profundas no mundo e nas nossas vidas, nos países. E aí existem os mapas dos países, que eu falei de Plutão para a França, o que eu falei de Plutão para os Estados Unidos. É uma parcela muito significativa da população, né? Sim, No mínimo, um terço do eleitorado
que está com a direita, seja convenientemente com a extrema-direita, seja em protesto, mas enfim, é no mínimo um terço do eleitorado, que é muita gente, né? A gente É está falando muita aí de gente 40 milhões de pessoas que estão nesse movimento, nesse movimento, que estão apoiando, seja por convicção, seja por por uma ignorância, ignorância, né? seja por uma circunstância, mas que estão votando com a extrema-direita, né? Para a gente não ficar uma discussão muito louca, eu não vou trazer a psicanálise, mas num outro momento a gente pode discutir. E aí o que eu quero voltar é para Saturno. Saturno, eles são as estruturas, e o Saturno ele é limitação, né? Por exemplo, na pandemia ele estava numa posição que ele mostrava que iríamos todos ficar restritos, ia ter muita limitação, inclusive de movimento. E o Saturno, ele é o passado, né? Se ele está num nível e numa casa, num mapa de um país que ele está desafiado, ou que ele está muito beneficiado, pode se criar estruturas muito fortes e sólidas, quanto pode se construir castelo em nuvens. E ele está num momento de derrubar o que não tiver estruturado. Então, assim, os trânsitos eles podem tanto ser desafiadores quanto podem ser beneficiadores. E o Saturno, eu acho que ele representa muito essa parcela da população que ama o passado e não vê que o novo sempre vem, porque assim, ninguém vai voltar para trás. Ninguém. É um caminho sem volta. O progresso está para o progresso e não vai segurar. E agora a gente está chegando no fim desse ciclo, já foi que ano que esse processo começou, que você falou? Não, não estamos no final, desculpa, gente. Não? Não, não estamos. Esse ciclo começou em 2020, ele vai durar 200 anos. Então a gente está só no A comecinho. gente só tá no começo. E Saturno está em Peixes, e o Peixes representa também a espiritualidade, é onde a gente está vendo muitas autoridades, né, eclesiásticas e gurus caindo. Então, que é aquilo que eu falei de castelos construídos em nuvens. Então, o que não tiver sólido, ele vai cair. E tem muita coisa para ser. Esse Plutão, voltando no Plutão, ele vai trazer muita coisa à tona, tudo que está escondido. A gente vai ainda saber de muitas coisas, né? E hoje a gente pode ver que, assim, nenhum governo está para o povo, né? Eu acho que está ficando cada vez mais claro isso tudo, essas transformações. E assim, são dolorosas. Se a gente olhar para o todo, a astrologia me acalma. Porque eu vejo que a gente está participando de coisas muito gigantes, né? Porque quando a gente olha para as nossas vidas, poxa, tem vidas sendo ceifadas por nada, por nenhuma coisa que valha, né? E a gente não precisaria estar nesse momento, porque esses trânsitos não precisariam estar causando o que estão causando. Então, é tudo, a astrologia também é um estudo de causa e consequência. Se a gente tivesse decidido fazer as coisas de outra forma, esses trânsitos seriam propulsores de grandes mudanças e aberturas, sabe? E a tecnologia bombando a nosso favor. Até a próxima, Terráqueos! Até a próxima.